Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa série de vídeos sobre programação orientada a objeto em Python. Se você perdeu o vídeo anterior, onde eu dei uma introdução teórica sobre PO, né, que é programação orientada a objeto, então vou deixar o link aqui em cima para você ver. Hoje eu quero continuar, porém eu quero continuar agora na parte prática. Vamos começar a implementar. Vamos implementar aqui um código básico, né, usando PO, ok? Então, primeiramente, nós vamos criar uma classe. A classe a gente usa esse nome aqui privado, class. Vamos usar o mesmo. Vamos fazer uma classe para armazenar dados de uma pessoa. Vou chamar de person, ok? Essa pessoa ela vai ter nome e vai ter idade, ok? Toda classe, quando você cria, você inicializa ela, né? A gente vai inicializar os atributos dela. Então, essa classe, ela tem um método próprio que a gente chama de construtor, inclusive tem outras linguagens, igual o Java, por exemplo. Nesse caso aqui, ela chama init, tá? É uma classe própria, uma função própria da classe, ok? Aqui, a gente usa esse nome aqui, self, tá? Esse nome self se refere ao objeto, vou explicar melhor daqui a pouco. E aqui, vamos supor que a pessoa está se cadastrando no formulário, no website ou numa aplicação qualquer. Então, ela vai enviar o nome dela pelo formulário, entendeu? Então, essa função init vai receber o nome da pessoa e vai receber também a idade. Lá a gente deu exemplo em inglês, vamos continuar aqui, name e age, ok? Isso aqui está sendo recebido por parâmetro. Quando o objeto for criado, ele vai armazenar esses dados. Então a gente usa essa palavra-chave chamada self name, recebe um name que veio por parâmetro, que não é o mesmo, tá? De self name, é diferente. O self age recebe age. Então o self representa o objeto que a gente está criando. É basicamente isso, o objeto atual, ok? Então olha que legal, dentro do próprio construtor a gente define aqui a nossa variável, tá? Em outras linguagens é um pouquinho diferente. Aqui no próprio construtor você define a variável do objeto e já armazena os dados que vem por parâmetro, ok? Beleza. Então aqui eu vou rodar já. Aqui já está ok. Então criamos nossa primeira classe, tá? E para instanciar esse objeto, repara que isso é uma classe. Se eu fechar o Google Colab aqui e abrir de novo, essa classe continua, porque ela é estática, né? Ela está armazenada em memória secundária, em um HD, um SSD, tá? Igual eu expliquei no vídeo anterior. Agora vamos criar um objeto, que ele é dinâmico, ele está sendo armazenado em memória primária, né? Memória RAM, por exemplo. Então, se eu desligar, estiver rodando e desligar, ele vai desligar a máquina, por exemplo, se estiver rodando local, vai se perder os dados. Então, vou chamar aqui de P1. A primeira pessoa que eu vou criar, vou chamar de P1. Isso aqui é um ponteiro, tá? Vou explicar daqui a pouco, mas P1, ele vai receber o nome da classe, person, e vamos enviar por parâmetro, o nome, ok? Check. Vamos enviar uma string com o nome e um inteiro com a idade, ok? Repare que o self a gente não envia, tá? Porque o self já representa o próprio objeto. Então ele já está aqui, ele representa o próprio objeto, você não precisa enviar o self. Vamos rodar aqui para ver se vai ser criado. Criou. Legal, a gente não viu nada ainda. Se a gente dar um print em P1, ele vai falar o quê? Vai falar que tem um objeto aqui, né? Person, da classe person, e que está armazenado, que legal, armazenado nesse endereço de memória. Então isso é bem interessante. Então está armazenado na memória primária, igual eu falei. Ok? Ah, mas não conseguimos ver nada. Por enquanto não. Mas se a gente usar uma função aqui
Vamos definir uma função aqui, ó, print name, por exemplo. Então, dentro da classe você pode criar outras funções, tá? E aqui é simplesmente para imprimir o nome. Então, imprimir o nome é self, né? Se referencia ao objeto. Sempre que a gente vai usar funções dentro da classe, a gente tem que saber qual objeto a gente quer imprimir, né? Porque a classe é estática, a classe não sabe qual objeto. Pode ter N objetos. Então a gente fala que é o objeto atual, o self. Então a classe vai pegar o objeto atual e vai imprimir ele. Eu vou ter que rodar de novo, né? Porque eu adicionei aqui esse novo método, print name. Vou rodar P1. Eu vou rodar de novo. Aqui eu estou imprimindo objetos, tá? Mas agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero chamar esse método print name, ok? Então P1.print. Já completou ali. Não precisa enviar nada por parâmetro, porque afinal só tem um self aqui, que já é o objeto. E aí imprimiu o jack. Interessante, né? Podemos criar outros objetos. Vamos criar o P2. P2. Vamos chamar novamente a classe, tá? Vamos instanciar a classe. Agora é Jenny. Vamos colocar essa idade. Vamos ver qual endereço de memória está. P2. Olha só, tem endereço diferente, tá vendo aqui, ó? Aqui termina 70, aqui é A0. Então tá armazenado em endereços diferentes, ok? Se eu dar um print, ó, se eu chamar aquela função de printar, da print, para Jenny, para P2, vai dar um print no nome dela, correto? Então é Jenny. Então são objetos diferentes, ok? Agora tem um conceito de referência que é, se eu criar P3 e P3 recebe P2 e a gente dá um print no objeto P3, olha que interessante. O endereço de P3 vai ser exatamente o endereço de P2, tá vendo? Porque essa variável aqui que a gente está vendo, P1, P2, P3, ela é, vamos dizer assim, uma referência, ok? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui esse desenho que eu apresentei num vídeo anterior. Vamos ver novamente aqui. Aqui é a classe, né? Aqui é a classe que a gente criou. E aqui são os objetos que a gente está instanciando, ok? Inclusive, a gente instanciou o P1 e P2. O P3, então pensa o seguinte. Vamos adicionar mais coisa aqui. O P1 é uma variável, tá? É uma variável onde ela aponta para esse endereço de memória. Então pensa que isso aqui é um endereço de memória, onde tem aqui o objeto P1, jack26, isso é o endereço, e P1 aponta para ele, entendeu? E o P1 é apenas uma variável que aponta para esse endereço. Ele sabe, ele armazena, P1 é uma variável que armazena endereço. Não tem variável que armazena inteiro, por exemplo, não tem variável que armazena string. P1 armazena endereço de memória, ok? O P2, ele vai armazenar agora o endereço para esse caso, para o objeto 2. Por isso que o endereço P1 e P2 são diferentes. Agora, quando eu falo assim, P3 recebe P2, o que eu estou fazendo? Estou falando o seguinte, o endereço está armazenado em P2 vai passar a ser armazenado também em P3, porque afinal P3 recebeu o P2, né, que a gente viu lá no código, ok? Deixa eu só remover isso aqui para não confundir. Só remover esse P3 para não confundir. E agora o P3 ele vai passar a apontar também para o mesmo local de endereço, tá vendo? Então, voltando aqui no código, se a gente P2, quando tem um print, imprimiu o Jenny, correto? Então, se eu fazer P3 print name, tem que acontecer o quê? Tem que imprimir Jenny também, okay? Porque afinal aponta para o mesmo endereço de memória, ok? Olha que legal. Imprimiu a mesma coisa. Então, essa é uma referência, tá?
Ambas as variáveis P2 e P3 referenciam o mesmo objeto, apontam para o mesmo endereço de memória, porque aqui nessa linha P3 recebeu P2, tá? Então P3 recebeu o endereço de memória de P2, ok? Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se gostarem, deixa o like, comenta se tiver dúvida, compartilhe com os amigos e vamos aí continuar com o próximo vídeo. Valeu, um abraço.